Olá para você que acompanha o Correspondente Portal de Notícias. Nós seguimos com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da cidade de Carazinho e eu lembro que ficou acordado entre nós, os candidatos e os partidos, que serão entrevistas de 30 minutos. Esse é o tempo que o candidato tem para responder aos questionamentos e também elas estão sendo veiculadas obedecendo a ordem alfabética dos candidatos. Hoje, o nosso convidado é o Luiz Alberto Godinho, da Federação Brasil da Esperança, com o PT, o PCdoB e o PV. A nossa série tem um oferecimento da exclusiva Colchões Castor, na Avenida Flores da Cunha, em frente à Câmara de Vereadores, e da cafeteria e loja Café na Mesa, no Passeio Avenida, também aqui no centro de Carazinho. Nós estamos gravando as nossas entrevistas no Connect Coworking, na Alexandre da Mota, que é nosso apoiador. Eu sou Mara Steffens e a jornalista e professora Nádia Hartmann estamos, então, conduzindo as entrevistas. Agora, então, vou convidar a Nádia para fazer o primeiro questionamento ao candidato de hoje. Olá, Nádia. Olá, Mara. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo neste momento. Eu já agradeço a presença do candidato, lembrando que este é um momento importante para que vocês possam falar um pouco mais das propostas para o desenvolvimento de Carazinho. Portanto, a gente pede ao candidato também o máximo de objetividade nas respostas, até para que a gente possa aproveitar o nosso tempo da melhor forma, não é? E também esclarecer os nossos internautas e os eleitores de Carazinho, para que eles tenham o maior número de subsídios para poderem decidir o seu voto de uma forma consciente e crítica ao mesmo tempo. Então, nós vamos iniciar com a primeira pergunta, que, inclusive, será a única comum a todos os candidatos. Godinho, por que os eleitores de Carazinho devem confiar em você e no seu vice para comandar o município nos próximos 4 anos? Contando o tempo a partir de agora. Então, em primeiro lugar, quero fazer um agradecimento breve, né, Nádia, Mara, enfim, por essa oportunidade. Eu acho que é importante a imprensa, ela tem um papel fundamental na construção e no aprofundamento da democracia, né? Enfim, então nós lutamos tanto pela democracia, nós lutamos tanto pela transparência, estamos aqui. Nádia, Mara, caros eleitores, votar em Godinho e Gabriel nessa eleição é votar na verdadeira mudança. Nós queremos apresentar para a cidade de Carazinho uma proposta diferente de tudo aquilo que está à mesa. Todos os outros candidatos que estão à mesa, todos os nossos concorrentes, um representa a continuidade, o outro já foi prefeito, já esteve prefeito, e o outro candidato já teve, digamos, o seu partido governando a cidade. Nós representamos a mudança. Nós, a chapa Gabriel e Godinho e Gabriel, 13, representa a mudança e a transformação, a possibilidade de transformação e a possibilidade da cidade experimentar algo diferente. Nós queremos implementar políticas e metodologias que já foram implementadas em outras cidades do estado do Rio Grande do Sul e que deram certo. E nós queremos trazer isso para a nossa cidade porque nós queremos vê-la desenvolvida e a vida das pessoas transformada e melhorada. Candidato, o senhor fala nos seus programas de TV e rádio sobre o orçamento participativo, que inclusive é um projeto já bem antigo, né, do partido que o senhor representa. Mas como ele funcionaria aqui em Carazinho? Então, eu tenho bastante tranquilidade, Mara, para falar dessa questão do orçamento participativo. No Brasil, nós temos a democracia representativa, né, onde nós precisamos dos partidos políticos e nós elegemos os nossos representantes para que, então, governem por nós. O que é o orçamento participativo? Ele deu certo durante todo o tempo em que o PT foi prefeitura em Porto Alegre, ele deu certo na época do governo Olívio Dutra no Estado. No orçamento participativo, nós temos o aprofundamento da democracia. Como é que funciona na prática, né? Você organiza os bairros, as vilas em associações, né? Nós já temos as associações de bairro, né? O presidente do bairro tal, o presidente do bairro tal, as entidades, enfim. E aí você discute com essas pessoas, na prática, assim, ó, claro, vou tentar resumir, mas você elege delegados daquelas vilas, daqueles bairros para representarem, né? Você elege coordenadores, e aí, de tempo em tempo, você faz assembleias, né? Em que você coloca na pauta
as prioridades que cada localidade específica da cidade tem. Porque muitas vezes, eu lembro de um relato do Olívio, quando ele se elegeu prefeito em Porto Alegre, ele achava que o maior problema da cidade era a questão de obras, era asfalto, enfim, que não tinha asfalto. Quando ele chegou e começou a conversar com as pessoas, o que ele descobriu? Que não adiantava ele asfaltar um monte de ruas se as pessoas não tinham saneamento básico, o esgoto estava batendo a porta. E Mara e Nádia, ninguém melhor do que aquela pessoa que vive naquela comunidade, que vive naquele local, para dizer para o gestor público o que é prioridade na sua vida. Né? Então, por exemplo, o prefeito, o que aconteceu aqui na cidade até hoje, né? Ele está no seu gabinete, ele não sabe o que acontece na Santa Terezinha, ele não sabe muitas vezes o que acontece na Hípica. Né? Então, de repente, ele até tem uma boa intenção, eu vou reformar a escolinha municipal lá porque está precisando. Mas, de repente, se nós sentarmos, através do orçamento participativo, com aquelas pessoas, com aquela comunidade local, eles vão dizer o seguinte, olha, é importante nós reformarmos, mas mais importante ainda é nós mexermos na iluminação pública, que está terrível. E aí, como o recurso público ele é algo escasso, extremamente escasso, você tem que, digamos, o cobertor é curto, né? Você cobre o pé, descobre o pescoço. Então, você tem que trabalhar da melhor forma possível a atender os interesses da comunidade, porque o gestor público, o prefeito, ele está a serviço da população. Ele tem que governar para a população. Falando em recurso público escasso, não é, Godinho? Hoje a gente acompanha o orçamento do município e estamos quase no limite prudencial da legislação em relação a gasto com pessoal. Inclusive, numa carta elaborada pela SIC, por entidades de classe, que vem sendo entregue aos candidatos, as entidades de classe estão pedindo uma reforma administrativa na prefeitura, até no sentido de desinchar a máquina pública. Qual é a tua proposta, qual é a tua posição em relação a uma reforma administrativa? Nádia, nós do Partido dos Trabalhadores, nós temos uma posição bastante definida com relação à questão do serviço público do servidor. Né? Então, eu seria mentiroso aqui se eu quisesse simplesmente atender os interesses digamos assim, de uma determinada classe, prejudicando trabalhadores. Né? Então, nós temos uma postura, e aqui eu quero mandar o meu recado aos servidores públicos municipais, né, aos professores, enfim. A nossa postura, enquanto Partido dos Trabalhadores, é valorização de servidor. Porque o que nós entendemos? O que nós entendemos do serviço público? Né? A política, na essência da palavra, a política vem do grego, né? Que o político é aquele que cuida dos interesses da polis, cuida dos interesses da sua cidade. Para que as pessoas, e o prefeito, ele não tem como trabalhar sozinho, ele precisa do servidor público municipal, assim como o governador do estado precisa do servidor público estadual. No caso, eu me enquadro, sou servidor público estadual há 23 anos. A população precisa entender que a valorização, a demonstração que o prefeito municipal, que o governador, enfim, que o gestor dá, de que valoriza o usuário do serviço público, que valoriza a população, é o jeito como ela trata o servidor público. Porque como é que eu vou prestar um serviço público de qualidade para a Nádia e para a Mara, se o meu servidor lá, a pessoa que atende na prefeitura, ela é mal valorizada, ela é mal paga, ela é mal remunerada. Então, o meu discurso ele não tem conexão com a prática que eu exerço. Entendo que nós precisamos cuidar da questão da responsabilidade fiscal, nós temos que ter um governo assim que se adeque às normas de responsabilidade fiscal, mas essa responsabilidade fiscal não pode ser nas costas do servidor público. Eu não posso, por exemplo, assim, achatar, como vem sendo feito, né, na cidade de Carazinho, os professores estão adoecendo, os professores municipais, nós temos vários relatos, porque tem pouco pessoal, porque tem pouca gente, não estão conseguindo atender a demanda suficiente de trabalho, em detrimento de que, para justificar, por exemplo, assim, a falta de investimentos. Então, nós vamos analisar, nós
trabalharemos, digamos assim, de acordo com a questão da responsabilidade fiscal, mas jamais nós vamos colocar a conta pesadíssima em cima do servidor, que precisa ser valorizado, que precisa ser remunerado, que precisa entender que ele é importante na construção do processo. E a população precisa entender que, muitas vezes, nós somos tidos na mídia como os grandes vilões do problema de orçamento público, como o grande vilão do problema dos gastos públicos, mas não é verdade. Porque quando você precisa de um atendimento da segurança, você quer ligar para um 190 e quer ter a brigada ali para te atender. Quando você vai fazer um registro de ocorrência, você quer ter o servidor da Polícia Civil para te atender. E no município não é diferente. Quando você precisa deixar a tua criança na escolinha, você quer um professor bem pago para que atenda bem aquela criança. Tu acredita que a solução, então, passaria pela possível redução do número de cargos comissionados, cargos de confiança, nesse caso? Então, até para resolver essa equação? Olha, Nádia, a gente, digamos assim, a gente tem que governar de forma responsável, né? Então, da mesma forma, o cargo de confiança ele é importante na governança, porque você precisa se cercar de pessoas que estejam alinhados politicamente contigo. Eu estava numa outra entrevista dia desses e me perguntaram se eu ia levar em consideração o critério técnico ou o critério ideológico. Tem que ser levado em consideração os dois critérios, né? Eu preciso colocar... Eu não posso, por exemplo, no setor da imprensa do município, colocar um médico. O médico ele conhece o segmento dele. A imprensa precisa ser colocada por um jornalista, né? Precisa ser tocado. Mas, claro, se a gente analisa e, se, digamos assim, se der para reduzir nesse aspecto, a gente reduz. Mas sempre lembrando que nunca o servidor ele tem que pagar a conta dessa reforma, enfim, porque o dinheiro público ele precisa ser investido de forma responsável, né? Mas o prefeito hoje, ele precisa saber sair daqui e ir para Brasília buscar recursos para investimento na cidade. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos ter um governo alinhado ao governo do presidente Lula, né? E nós queremos aprofundar todos os programas que tem no âmbito federal, aprofundar na cidade de Carazinho, porque nós temos portas abertas para que nós possamos fazer isso. Eu queria entrar agora um pouquinho na questão da segurança pública, né? Você é policial penal, servidor público estadual, né? Há muitos anos, como você mesmo destacou. E nós temos uma questão aqui que é a construção de um presídio na divisa entre Carazinho e Passo Fundo, ali nas margens da BR-285. Você conhece a realidade carcerária. As lideranças locais aqui são contra essa construção. E a tua opinião qual é? Mara, eu ontem ainda conversava a respeito disso. O que aconteceu ali, né? Normalmente, quando se constrói presídios, o município ele dá a contrapartida, porque a competência da segurança pública, segundo a Constituição, é uma competência estadual, né? Não é no município que se faz, em tese, a segurança, é do Estado, mas como nenhum ente público é uma ilha, nós temos que trabalhar de forma alinhada. O que aconteceu ali, tá? Para vocês entenderem. Na época, se não me falha a memória, foi lá por 2011, isso, né? Alguma coisa assim. Havia disponibilidade do recurso federal e o então prefeito de Passo Fundo doou a área. E o que ele fez? Ele pensou na cidade dele, né? Ele fez uma doação de uma área, eles desapropriaram uma área, literalmente na divisa com o município de Carazinho. Vou dizer uma coisa para vocês. Tem como, digamos assim, enquanto morador de Carazinho, não é algo confortável, porque você vai ter um presídio de uma outra cidade perto da tua. Mas se nós nos colocarmos no lugar desse prefeito de lá, dificilmente nós três não faríamos igual. Nós faríamos a doação, quanto mais longe do local, do centro, melhor. Em tese, o que acontece? Eu acho assim, o presídio precisa ser construído, né? Eu não tenho, digamos, enquanto prefeito em Carazinho, você não tem como intervir numa obra que pertence ao município do Estado, assim como o governo do Estado também. Eu lembro que quando o Gelson, na época do governo Tarso,
eu era diretor do presídio aqui de Carazinho, era o seu Renato, o prefeito. Nós tivemos uma reunião no fórum, estava o superintendente da SUSEP, estava a juíza da VEC na época, a finada Marlene, né? E eu lembro da angústia, e é uma angústia que todos os moradores da cidade têm, eu enquanto morador também, enquanto servidor muito mais. Nós temos um presídio extremamente velho aqui em Carazinho, sucateado, né? Num local nobre, né? E o anseio das pessoas é que se retire para uma área mais retirada. Eu lembro que, na época, então, o Gelson, que era o superintendente, ele disse para o nosso prefeito, então, olha, se o senhor amanhã me disponibilizar uma área, no outro dia eu começo a construir um presídio novo na cidade. Né? O que nós entendemos é que assim, ó, é algo que precisa. Né? A segurança pública nós temos que trabalhar em duas frentes. Nós precisamos trabalhar na prevenção, que aí são vários fatores, educação, esporte e lazer, saúde. Nós precisamos pegar esses guris, essas crianças e tirar daquele meio ali do tráfico, porque se a gente não abraçar, o tráfico vai abraçar. Mas isso é um trabalho preventivo para daqui 5, 10, 15 anos. Mas nós precisamos trabalhar também a questão do agora. Né? Por exemplo, assim, ó, nós temos um estado, um país com uma superpopulação carcerária, então, infelizmente, nós precisamos construir cadeias novas, presídios novos, para abrigar essas pessoas que são seres humanos e que precisam ter um atendimento adequado. Então, uma das tuas propostas, se eleito for, será a construção de um novo presídio em Carazinho. Nádia, nós batalharemos por isso também. Né? Eu sei que hoje o governo do Estado ele é oposição ao nosso partido, mas entendemos política de uma forma republicana. Né? Ele é governador de todo mundo. Né? Não é porque você é ou não é do partido dele que ele não pode receber, mas com certeza nós estaremos trabalhando nesse sentido também. Porque entendo que, do ponto de vista econômico, reformar mais ou investir mais dinheiro ali é desperdício de dinheiro público. É mais interessante, é melhor economicamente você construir algo mais moderno do que investir. E aí você tiraria o presídio daquele meio ali, é um bairro em que, durante o tempo que eu era diretor, nós sempre tem situações de fuga, enfim, você acaba colocando em risco a vida das pessoas. E colocaríamos num lugar mais afastado. E vou dizer, provavelmente eu vou fazer algo parecido com o que o prefeito de Passo Fundo fez. Vou ajeitar para doação um lugar bem afastado, de preferência na divisa com outro município, né? Bom, ainda falando em segurança, uma das suas propostas também é criar aqui em Carazinho a Secretaria de Segurança. Como é que funcionaria essa secretaria e até que ponto, inclusive, há pouco a gente vinha falando aí de gasto com o pessoal. Como é que seria essa estrutura, até porque a gente sabe que segurança não é atribuição do poder público municipal. Então, por que criar uma Secretaria de Segurança, Godinho? Nádia, na verdade, segurança pública, como eu falei, ele não é atribuição do governo municipal, né, do ente municipal, segundo a Constituição, mas nós precisamos trabalhar em conjunto. Qual que é a ideia? Né? Nós temos outras demandas, inclusive a questão do trânsito, que nós entendemos que é algo assim que precisa ser resolvido. Nós temos um problema de trafegabilidade e de alguns gargalos na cidade que são terríveis. Quem sabe a nossa ideia seria que se englobasse em uma secretaria especializada, trânsito, segurança pública, para que, junto com os órgãos de segurança, a gente possa pensar coisas para o município. Né? Porque a segurança pública, de um modo geral, ela não é só o policial é essencial, a viatura é essencial, mas existem outras coisas que o município pode fazer, porque acontece no município, né? É que você trabalha a segurança pública também. Por exemplo, um bairro iluminado, com iluminação pública adequada, você está fazendo segurança pública também. Né? Uma praça que não esteja abandonada, que esteja cuidada, que não tenha arbustos sem cortar, enfim, que não tenha lugares escuros, você está fazendo segurança pública também. Então, em que pese a gente tenha esse cuidado com a questão da responsabilidade fiscal, mas eu entendo que nós
Carazinho já comporta algo desse sentido para que possa trabalhar junto com os órgãos de segurança do município, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP, bombeiros, e possa construir ideias, né, parcerias para que a gente possa tornar a vida das pessoas seguras. Eu talvez seja meio utópico no pensar, mas eu costumo dizer para o meu menino que o meu sonho de sociedade não é onde as pessoas vivam armadas para se defender. Isso não pode ser o sonho de um cidadão assim que queira viver em harmonia. O meu sonho de sociedade é onde uma criança, um adolescente, ele possa circular por todos os lugares, todos os bairros da sua cidade, independente do horário, sem ter o risco ou o medo de ser assaltado. Isso tem que ser o sonho utópico de cada brasileiro, de cada carazinhense, onde a gente possa conviver em harmonia. Isso deve ser o sonho. E para que isso possa acontecer, são várias frentes que nós precisamos trabalhar. Godinho, na questão da geração de emprego e renda, nós temos grandes indústrias ao redor de Carazinho e outros municípios que abraçam trabalhadores nossos aqui, carazienses, que vão trabalhar diariamente, né, em outras cidades. Como é que você pretende melhorar os índices do emprego, da geração de renda aqui de Carazinho? Isso é uma preocupação, Maracinho, e chega a ser algo penoso, né? Atualmente eu trabalho em Juí, então eu saio 5, 6 horas da manhã. Todos os dias eu vejo diversos ônibus saindo daqui até a cidade de Nametoque, que é uma cidade bem menor que a nossa, né? E o que eu penso? Ficamos para trás, né? Porque o nosso trabalhador, nossos jovens, enfim, nossos pais de família, eles precisam se deslocar. E quem trabalha fora do seu local onde mora sabe. Quando você tem que se deslocar, é um tempo a mais que você gasta do teu dia para aquele deslocamento, né? Nós queremos atacar de várias frentes, né? Eu costumo dizer que eu sempre ouço, em épocas de eleições, e agora não é diferente, os candidatos têm milhões de ideias para atrair grandes empresas e vão dar isenção fiscal, e vão doar terreno, enfim. Mas ninguém fala daquelas empresas que estão estabelecidas na cidade, que precisam de atenção. Porque muitas vezes nós temos o dono da padaria, o dono da papelaria, da loja ali, que faz 10, 15, 20 anos que está na cidade e nunca recebeu um incentivo do poder público. Então, nós queremos trabalhar, sim, dessa forma, valorizando aquelas empresas que já estão estabelecidas na cidade, que já dão emprego. Nós temos um entendimento que, de fato, assim como na questão agrária, quem gera emprego real é o pequeno e o médio, não é a grande empresa. Eu lembro da instalação da Parmalat aqui. Eu lembro que eu tinha um primo que trabalhou na linha de produção. A Parmalat veio, ganhou terreno, ganhou terraplanagem, ganhou isenção, ganhou assim, olha, não sei se não ganhavam um salário por mês os diretores. Quando terminou a isenção contratual, eles foram embora. E mais um detalhe, mano. Os empregos que eles proporcionaram para a cidade eram subempregos. Eles vieram, exploraram o trabalho da gurizada. Eu lembro que tinha um primo que trabalhava de segunda a segunda para poder ganhar um pouquinho mais. E todos os cargos de diretor eram gente de fora. Gente de São Paulo, tinha até italiano trabalhando aqui. Não sou contra a instalação de grandes empresas, muito pelo contrário. Elas vão proporcionar o desenvolvimento da cidade também. Mas eu acho que nós temos que ter o olhar voltado para os pequenos. Eu acho que nós temos que ter um olhar voltado para as pequenas lojas, para os pequenos estabelecimentos de serviço, pequenos, médios, que estão ali lutando muitas vezes anos a fio, sabe? Dando sangue na cidade e não desistem. Eles precisam de uma atenção. E com relação às empresas maiores, se nós criarmos uma cidade atrativa através de investimento em programas culturais, através de investimento na questão dos recursos naturais que a cidade possui e criarmos alguns eventos, nós vamos atrair pessoas e atrair a atenção de investidores para colocarem grandes empresas. Eu acho que o município ele não pode, digamos assim, colocar o dinheiro público, né, de forma desenfreada simplesmente para grandes corporações que não têm a obrigação e que não têm nem a vontade de ficar na cidade. Eles vão ficar, de repente, no tempo que convir, né? E aí vão embora e os nossos jovens vão continuar sem emprego.
Bem, ainda falando em economia, candidato, o horário livre do comércio aqui em Carazinho já provocou muita discussão, não é? Inclusive com argumentos de que o município possuiria uma legislação bastante atrasada em comparação com outros da região. Qual é a tua posição em relação ao horário livre do comércio? Nádia, eu acho que enfim, nós temos nós temos uma luta histórica, né, que Marx já eternizou, a chamada luta de classes, né? Não preciso dizer para vocês de que lado dessa luta de classes eu estou, né? Então, eu sempre serei um defensor do trabalhador. Eu sempre estarei do lado do trabalhador. Veja, existem, digamos, nós temos que ter alguns princípios, né? Óbvio. O que é certo, o que é errado. Mas aí nós temos, me parece, uma luta em que nós temos, de um lado, o interesse do comércio de vender, que não está errado, porque ele está defendendo, mas nós temos que olhar também o lado do trabalhador, né? Então, o descanso remunerado, quando ele foi estabelecido, né, inclusive, quando ele foi estabelecido na CLT, na época de Getúlio Vargas, que, infelizmente, depois de Getúlio Vargas, o nosso caraziense aqui, chamado Ronaldo Nogueira, deve ter causado um embrolho no túmulo do Getúlio, porque ele foi o protagonista, junto do governo inelegível, com a maior retirada de direito dos trabalhadores da história. Todos aqueles direitos históricos que nós levamos anos para adquirir pro trabalhador, o Ronaldo, ele foi o protagonista para a retirada, né? O descanso remunerado, na verdade, é para que as pessoas, o domingo, enfim, né, os horários, é para que as pessoas possam ter convivência com seus familiares, que é importante, né? Nós, infelizmente, eu digo infelizmente porque nós acabamos sendo escravos de algumas coisas. Nós precisamos do dinheiro. Nós precisamos de dinheiro porque não fizemos nada sem dinheiro. Mas, na verdade, nós não podemos empenhar, como diz o Pepe Mujica, o que nós temos de algo mais precioso na nossa vida, que é o tempo, em função do dinheiro. Então, eu acho que nós precisamos discutir isso aí. E, claro, eles falam de legislação atrasada, porque é uma legislação da época em que se tentou garantir e proteger alguns direitos dos trabalhadores, né? Mas eu quero reafirmar aqui, nessa luta de classes, né, nós sempre vamos estar do lado dos trabalhadores. Nós sempre, óbvio, nós estamos abertos ao diálogo, nós vamos procurar achar uma solução dentro do diálogo, dentro da razoabilidade, mas a parte mais frágil da relação emprego-patrão é sempre o trabalhador, é sempre o funcionário, a parte fragilizada. E nós vamos estar do lado dessa parte. Certo. Godinho, você tem aí um pouquinho mais de 5 minutos, né, para suas considerações finais, mandar o seu recado aí ao eleitor e a fazer a sua despedida. Então, mais uma vez eu quero agradecer, meninas, a oportunidade de estar aqui, né? E eu quero dizer para o eleitor de Carazinho que agora, dia 6 de outubro, tem a possibilidade de votar na mudança da cidade. Na mudança. Tem a possibilidade de votar na mudança, tem a possibilidade de votar em alguém que nunca ocupou a cadeira do Executivo Municipal, e tem a possibilidade de votar em alguém que vai estar diretamente ligado com o governo federal, né? Nós temos o gabinete do ministro Pimenta aberto à nossa disposição, nós temos o gabinete do deputado federal Marcon, do deputado estadual Pretinho, do deputado estadual Hadi, para trazer para a cidade de Carazinho todos os projetos hoje do governo federal. Nós queremos aprofundar a Bolsa Família, nós queremos trabalhar na questão da habitação com Minha Casa e Minha Vida, onde o município vai ser parceiro do governo federal para nós tentarmos zerar o déficit habitacional da cidade. Programas de incentivo ao atletismo, de incentivo ao esporte, como o Bolsa Atleta, né? Vocês sabem que muitos desses meninos que ganharam medalhas
agora na França são beneficiários do Bolsa Atleta. Nós queremos trazer isso para a nossa cidade. Nós vamos bater no governo federal, aproveitar que nós temos um alinhamento com o presidente Lula e trazer isso para a nossa cidade para melhorar a vida das nossas crianças, dos nossos jovens. Nós acreditamos que através disso, meninas, nós vamos transformar. E daí, amanhã, se nós investirmos no esporte, na educação hoje, amanhã não precisamos estar construindo presídio. Amanhã não precisamos estar nos preocupando com o outro lado do crime. Então, nós queremos dizer para a população que essa é a oportunidade de você votar em alguém diferente do que está para fazer uma transformação e ter um prefeito alinhado com o governo federal. Todos os programas que nós temos do governo federal, nós vamos aprofundar e nós vamos espraiar para a cidade de Carazinho de forma que as pessoas tenham acesso. Vai ser um canal aberto, vai ser um canal direto de acesso, né? E nós temos certeza que a vida das pessoas vai melhorar. Nós não queremos mais saber de pessoas, de jovens, precisar se deslocar para outras cidades para trabalhar. Nós queremos aproveitar essa mão de obra, aproveitar esse talento dessa gurizada, dessas pessoas, para desenvolver a nossa cidade. E a ideia é que daqui 4 anos nós possamos estar aqui falando da mudança histórica e evolutiva que a nossa cidade teve. Então, nesse 6 de outubro, você tem que votar em quem defende você. Tem que votar no 13, Godinho e Gabriel, PT. Obrigada, candidato. E assim a gente encerra mais uma entrevista desta série com candidatos a prefeito de Carazinho. No próximo programa estaremos com Renato Cis, do PL. Mais uma vez a gente agradece a participação de Luiz Alberto Godinho, pela presença também aqui, a disponibilidade na entrevista, e até a próxima.